Agora sim, vamos então para a nossa última parte aqui dos nossos estudos, das nossas questões e finalmente finalizar aí até 2015 as provas do Enem. Então vamos lá. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que esse aqui é o valor total, 853 milhões de hectares do país, as cidades do país, as cidades, as reservas indígenas e a área de preservação, incluindo as florestas e mananciais, cobram por volta de 430 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária e 200 milhões à pastagem e 80 milhões para a agricultura, somadas às lavouras anuais e às perenes, como café e fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada pela agricultura, em relação à área do território brasileiro, é mais próximo de... Bom, aqui não tem muito segredo, tá, pessoal? Agricultura são 80 milhões. Então, 80 milhões dividido por 853 milhões. O milhões vai simplificar no numerador e no denominador, então por isso que eu nem preciso colocar. Tá? 80 dividido por 853, eu fiz os cálculos aqui, então vai dar para a gente já aproximadamente 0,094. Tá? E isso aqui, então, dá 9,4%, a alternativa D. Tudo bem? Próxima questão. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas é mais aproximada de... Legal, então olha só. Usos finais, tá? Esse da esquerda é usos finais. E o da direita, usos finais têxteis. Então aqui tem todos os tipos, tá vendo? Que você pode utilizar. Só que tem uma porcentagem aqui que é têxteis. Esse cara aqui. Ele pegou esse gráfico aqui, 37. Eita. Bom. Vamos fazer aqui. 37,8 e gerou esse gráfico maior aqui. Por quê? Ele falou o seguinte, ele falou que 30% dos têxteis eu uso em tecidos e malhas, 27% dos têxteis eu uso em cordas e 43% dos têxteis eu uso para não tecidos. Tá bom? Legal, tudo bem até aqui? Então, tecidos e malhas é esse cara aqui. Né, que está dentro dos 37,8. Então, olha só, a gente sabe que dos 282 quilotoneladas, 37,8% são têxteis, certo? Esse cara aqui. E desses 37,8, nós sabemos que 30% são tecidos e malhas. Então, vezes 0,30. Fazendo toda essa conta aqui, eu já trouxe aqui para vocês para a gente não perder tempo, 31,9, a alternativa C. Tá? Se você não entendeu muito bem, deixa eu só trocar a cor aqui para a gente colocar, tá? Esse cara aqui, 37,8 são os valores têxteis, tá? E esse cara aqui são os tecidos e malhas, tá bom? Então eu pego o meu total, 282, 282 está aqui, certo? Ele pega somente 37,8, só que desses 37,8 eu pego 30%, que é com relação a tecidos e malhas. Então por isso que eu multiplico 282, depois eu multiplico 0,378 e multiplico por 0,30. Uma outra forma mais rápida, você pode fazer também em etapas, né? Eu fiz aqui de forma mais direta.
Então, 282. Ok. Quanto eu uso para têxteis? 0,37,8. Quanto vai me dar? Deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente fazer mais rápido, para a gente não perder muito tempo. Eu só pego rápido, beleza. 282 vezes 0,37 e 8. Esquece essa vírgula aqui, tá? Desculpa. Opa. Esquece essa vírgula aqui. Não existe. Então me dá 106. Não tem essa vírgula aqui também. Não sei porque eu estou colocando vírgula em tudo. Opa. Aqui. Caneta. É que eu estou fazendo em toneladas, né? Então estava certo. Tem a vírgula aqui sim. 106,59. Um resumo aqui, né? Um aproximado. Desculpa. Tinha vírgula sim. Estava certo. 282 vezes 0,378. Isso aqui não tem. E aí a segunda etapa, 106,59, que é o que sobrou, né, que é toda essa representação aqui, tá? Tudo isso aqui vale 106,59, tá bom? E aí desse valor aqui, eu multiplico agora sim pelos 30, que aí vai me dar os 31,9. Vamos conferir? Vamos conferir? 31,97. É isso aí, ok? 31,90. Então me dá aproximadamente a alternativa C, 32, ok? Então é isso, galera. Então você pode fazer das duas formas. Eu fiz a forma mais direta e aí depois eu fiz a forma mais resumida para vocês poderem entender melhor, tá bom? Próxima questão. Segundo dados apurados no censo 2010 para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais, e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de 102. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu apenas a 1,1% do total dos rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5%. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10 mais ricos e um brasileiro que estava na faixa dos 10 mais pobres? Bom, essas nossas últimas questões, faltam mais quantas? Deixa eu ver aqui. Faltam mais duas. Essas duas questões de 2015, galera, são questões bem mais puxadas, tá? São questões mais difíceis, são questões que precisam um pouco mais de atenção, tá? Então eu vou tentar fazer o mais passo a passo aqui possível com vocês, para que não haja nenhuma dúvida, mas são questões pesadas, tá? Eu já adianto isso aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Qual seria a renda total da população brasileira? A renda total, então por aqui, ó. O total seria eu pegar a quantidade de brasileiros com 10 anos ou mais de idade, né, beleza? Ok, que teve algum tipo de rendimento. Então eu vou pegar os 101,8 e vou multiplicar com 1.202, que é a renda média mensal, tá? Dica que eu dou para vocês, não precisa fazer essa conta, tá? Não precisa fazer. Vocês vão ver que ao longo do tempo do desenvolver a questão, você vai ver que não vai ser necessário você resolver essa conta, né? Saber o rendimento total exato, não vai precisar disso. Beleza, vamos seguir em frente então. Ele falou o seguinte, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a 1% do total do rendimento da população. Então vamos colocar aqui, ó. Dos mais pobres, um 1% do total do rendimento. Então tá. Então 1% significa a gente colocar, vamos colocar em decimal mesmo. 0,1.
vezes o meu total. Então eu pego a porcentagem e multiplico pelo total. O total, como eu disse para vocês, não precisamos fazer a conta. Então vamos reproduzir todo o número aqui, tá? Opa! Cento e 1,8 1.202, tá? Essa, não preciso fazer o cálculo também, tá? Essa é o rendimento dos mais pobres, tá bom? Esse é o rendimento, não preciso fazer o cálculo também. Deixa eu colocar um ponto aqui de multiplicação para ficar mais visível, né? Não preciso fazer a conta também, vocês já vão enxergar por quê. E os mais ricos, cadê os mais ricos? 44,5 desse total. Então vamos lá. Vamos fazer os mais ricos. Mesma coisa. 44%, 0,445 multiplicado por 101,8 multiplicado por 1.202. Ok? Também não preciso resolver essa conta aí, tá? A gente vai carregando elas o máximo que a gente conseguir para a gente não perder muito tempo. E ele falou o seguinte: qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais rico e um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Observe que ele pede a renda média mensal, certo? A renda média mensal, ele quer dizer, aqui a gente conseguiu a renda dos mais pobres, aqui a gente conseguiu a renda dos mais ricos. Né? Para a gente conseguir a renda média, eu vou precisar dividir então, ele disse o seguinte, ó, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobre, então, ou seja, ele está pegando a população 10%. Né? Então eu vou dividir esse valor aqui pelos 10% da população. A população é de 101,8. E aí agora você enxerga o que a gente pode fazer. Aqui é a mesma coisa. Os 10% mais pobre, depois ele pega os 10% mais ricos. Então, 0,1 vezes os 10% da população também. 101,8. Vamos pegar o vermelho para ficar mais fácil. Então agora sim, eu não preciso fazer essa conta e agora você entende o porquê que eu não precisei fazer, porque senão eu ia fazer contas a mais aí desnecessárias, tá bom? Então vamos lá. Se você fizer essa conta aqui, 0,011 vezes 1.200 dividido por 0,1. Eu já fiz aqui uma cola para vocês, para a gente poder adiantar. E essa conta aqui vai me dar 132,22. Tá? E os mais ricos vai me dar 5.348,90. Então, essa é a conta que você deverá fazer. E aí a gente só precisa subtrair as duas, porque ele quer a diferença, né? Olha aqui, ó. Qual foi a diferença das duas médias? Dessas duas médias, né? É isso que ele quer. Então, a diferença das duas médias, 5.348,90 por 132,22. Se você fizer essa conta aqui, vai te dar 5.216,68. Alternativa E. Não vou me aprofundar nas contas e tudo mais, justamente porque vai ficar muito grande a nossa aula. Isso aqui é só questão de conta agora, tá, galera? Eu dei a resolução para vocês. É sim uma questão pesada, é sim uma questão difícil, eu entendo, mas a gente tem que resolver, né? E aí essas continhas vocês vão aprimorando depois. Se não entendeu, é só voltar e assistir de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Olha só. Para finalizar, temos outra questão de 2015. Então, em 2015 eles pegaram muito pesado nessa parte de porcentagem, né, como vocês podem observar. Pegaram bastante pesado, então apesar de ser uma matéria fácil, uma matéria mais tranquila, muita gente não conseguiu resolver. Muita gente com certeza não resolveu essas questões, porque são questões pesadas, tá?
O meu conselho para vocês, na hora de uma prova que tiver isso, o que vocês fazem? Vocês pegam, olhou a questão, leu, viu que ela está complexa, que vai demandar muito tempo, muita conta. Para você que não está fazendo cursos mais difíceis, né, tirando aí a medicina, né, alguns cursos de engenharia em algumas universidades, pula a questão e vai para a próxima, seja feliz, tem um monte de questão para você acertar aí, tá? Tem um monte de questão para você ganhar o seu ponto, tá? Fique tranquilo. Para você que quer medicina, o que eu te aconselho? Num primeiro momento você pula e vai resolver as outras questões, vai ganhar ponto nas outras questões, vai fazer a sua pontuação em outras questões. Mas sempre pensando nessa questão aí. Por quê? Porque quando você terminar a sua prova, você volta nessa questão e tenta resolver, porque essa questão pode fazer a diferença na sua aprovação. Como a grande maioria não vai acertar, essa questão vai ter uma pontuação um pouco mais alta, né? Como a gente sabe aí, a forma de catalogar a pontuação no Enem, tá bom? Então vamos lá. Muita calma aí também. Vamos resolver juntos essa questão, porque ela é bem pesadinha, ela é chatinha, tá certo? Olha só. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e dessa forma reduzir o número de pessoas que vêm desenvolver o câncer. Vamos já separar algumas coisas aqui. Olha só. 98%, a eficácia dessa vacina ela é de 98%. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas, 98% vai conseguir ser atingido aí por essa vacina e 2 pessoas não vão. Então isso aqui quer dizer que os outros 2% é como se elas não tivessem tomado a vacina. Tá? Aqui só escrevi de uma forma mais rápida para a gente adiantar. Então, 98% de eficácia significa que 2% é como se elas não tivessem tomado a vacina. Ou seja, elas vão ficar vulneráveis a desenvolver o câncer. Ok? Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 para um público de 11 a 13 anos. Considera-se que a população não vacinada HPV acomete 50% desse público. Então, quem não é vacinado acomete aí 50%. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade, em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença, seja no máximo de 5,9. Então, houve 5 propostas de cobertura para atingir essa meta, e estão aqui as propostas, e é isso que ele vai querer saber. Para diminuir os custos, né? Então, qual que vai ser a proposta implementada? Ele quer saber aí, tá bom? Vamos lá. Legal, olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar, nós não sabemos qual que é a porcentagem, que é justamente o que ele quer saber aqui, né? Então, vamos chamar essas porcentagens de P. E o público-alvo, quantas meninas vão ser vacinadas, a gente também não sabe. Então, vamos chamar essa quantidade de meninas aqui de Q. Tá certo? A quantidade de meninas que serão vacinadas. Ok? Bom, legal. Então, o meu total do público-alvo é o quê? O meu total vacinado, ele vai ser a porcentagem multiplicado pelo público-alvo. Correto? Essa aqui vai ser o total de meninas vacinadas. Porcentagem multiplicado pela minha quantidade de pessoas. Ok? Essa vai ser a quantidade de pessoas vacinadas. Ele diz pra gente que 2% é como se não tivessem tomado essa vacina. Então, 2% de P e de Q, do total, 2% do total, é como se não tivessem tomado. Aquilo que nós conversamos no início. Não tomaram. Então esse valor aqui vai dar para a gente 0,02 PQ. Certo? Vamos lá, pessoal. Tive que dar um help aqui, tá? Desculpa. Agora eu já voltei. Olha só.
Então vamos retomar aqui a ideia, 0,02, P vezes Q, que é o nosso total, então eles é como se não tivessem tomado. Legal. Agora vamos ver realmente quem não tomou essa vacina, tá? Então quem realmente não tomou? É só eu pegar a minha porcentagem, né, o nosso P, e tirar 100%. Pegar o contrário, na verdade, né, 100% e tirar as pessoas que tomaram. Tirar o nosso P, tá? Então se você pegar... vamos colocar aqui, ó. Então, se eu pegar 100%, que equivale a 1, né, se eu pegar 100% e tirar a quantidade P, a porcentagem P, essa aqui são as pessoas que efetivamente não tomaram. Certo? Não tomaram. Bom, então para eu saber o total que não tomaram, total que não tomaram, é só eu multiplicar então, desculpa, multiplicar não, né? Somar as pessoas que tomaram, mas não fizeram efeito, com as pessoas que a porcentagem é essa aqui, né, que não tomaram, multiplicar aí pela nossa quantidade total do público-alvo. Então, somado com o total de pessoas que efetivamente não tomaram. Então, essa quantidade de pessoas é a minha porcentagem que não tomaram. Para facilitar aqui, ó, não tomaram, então, em porcentagem, tá? Vezes o quê? Certo? Legal. Então, essa é a quantidade de pessoas que não tomaram a vacina. E aí ele fala aqui pra gente, ó. Numa população não vacinada, o HPV atinge 50% desse público. E aí ele quer que as pessoas que irão desenvolver a doença seja de 5,9%. Então vamos lá. Eu sei que de todas essas pessoas aqui que não tomaram, ó, essa galera inicial, mais essa outra galera inicial, né? Eu sei que elas não tomaram. E entre essas pessoas, 50% delas vai desenvolver a doença. E eu quero que toda essa porcentagem, toda essa galera aí, no final, me dê no máximo 5,9%. Então eu quero que essas pessoas aqui me dê 0,059%. Ok? E aí, vamos então fazer nossas contas, tá? Olha só. Vamos lá. Aliás, é 5,9, né? Olha só para a gente corrigir aqui. Vir a desenvolver essa doença, seja no máximo 5,9, ou seja, 5,9 das pessoas, né? Da população, do público-alvo que a gente está atingindo. E o público-alvo é essa galerinha aqui, é o nosso Q, né? Então, multiplicado por Q. 5,9 vezes Q vai me dar a quantidade de pessoas aí que realmente vão acabar desenvolvendo a doença. Então, 5. Legal, vamos copiar aqui. 0,2 PQ. Vamos aqui agora fazer, distribuir aqui dentro. Menos PQ. Certo? Observe comigo que todos eles têm em comum o nosso Q, a quantidade, né? Então a gente pode deixar ele em evidência aqui para fora, né? 0,5 Q. 0,02 P, porque eu tirei o Q. No lugar do Q, como eu tirei ele, fica 1. E no lugar do Q só sobra o nosso P, que é igual a 0,059 Q. E aqui também. 59 Q. Tudo bem? Vamos pegar o vermelho aqui para facilitar. Olha só. Como eu tenho o Q dos dois lados, eu posso mandar esse cara embora. E agora fica muito mais fácil a conta aí para vocês. Então, 0,5 nosso P, 0,02P menos P, isso vai dar para a gente menos
Isso vai dar para a gente menos 0,98, isso, né? P mais 1, que é igual a 0,059. E aí agora é só passar esse 0,5 para cá para baixo, né? E aí fazer as continhas aqui. Então, eu já resolvi aqui para vocês. Esse P vai ser 0,9, que vai nos dar 9%. Desculpa, 90%. Então, como resposta, temos essa aqui, a proposta 1. Então, a proposta que realmente vai ser efetiva é a da alternativa A, beleza? 90%. E aí aqui é a conta, tá, galera? Esse finalzinho aqui, vou deixar para vocês resolverem, mas é só passar para cá e aí fazer uma equação normal. Acredito que não tem mais segredo, beleza? Questão de nível altíssimo, tá? Se você conseguiu, você fez essa prova, você conseguiu resolver, parabéns mesmo, uma prova muito difícil, é uma questão muito difícil, bem complicada, e que nessa prova de 2015 o Enem realmente deu uma apertada na questão da porcentagem. Então é bom que você treine para que se chegar uma questão dessa, segue aquele esquema que eu te falei, tá? Não tente resolver uma questão dessa durante a prova. Ela é pesada, é uma questão que vai demandar que você deixe outras para trás. Então resolva a prova primeiro. Depois que resolver a prova, volte nela e aí sim você tenta matar, tenta resolver. Tá certo? Então é isso, eu acredito que nós finalizamos agora já finalizamos todas as questões até 2015 e depois a gente continua resolvendo as questões dos outros anos, tá bom? Então um forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!